Tudo bem, pessoal? Então voltamos aqui para falar o último bloco sobre balanço orçamentário. A gente vai tratar agora de uma questão, de um aspecto mais avançado que está no manual, que é o aspecto que questiona quando o balanço orçamentário ele vai sofrer um desequilíbrio. E aí, primeiro vamos mostrar o que seria esse desequilíbrio. Só que antes de mostrar, vamos passar aqui os dados. Então vamos lá. A gente vai trabalhar com essa simulação aqui, tá? Então aqui a gente tem a receita, aí tem a previsão inicial, 600 e 400, corrente de capital, previsão atualizada, receita realizada. E do outro lado aqui a gente tem a despesa corrente de capital e a reserva de contingência. Aqui a gente tem 350 mais 450, no total aqui 800 mais 200 dá os 1.000, que é exatamente os 1.000 que tem aqui. E a gente tem a dotação atualizada. O que é que a gente quer saber quando a prova pergunta sobre desequilíbrio? Então, o orçamento ele começou equilibrado. Ó. O orçamento ele começou equilibrado. 1.000 aqui e 1.000 aqui. Certo? O que ele quer saber é quando esse valor aqui, ó, x, for diferente desse valor aqui, y. Ou seja, pode ser que durante a execução do orçamento, em algum momento, y seja maior do que x. Se y for maior do que x, você vai ter uma situação de desequilíbrio, tá bom? Se y for maior do que x. Se y for igual a x, que é a previsão atualizada e a dotação atualizada, o orçamento continua equilibrado. Aí vamos lá. Vamos ao primeiro exemplo. E por que o orçamento ele seria atualizado durante o exercício? Que é a segunda pergunta. O orçamento ele é atualizado durante o exercício quando a administração pública utiliza créditos adicionais. E quais são os casos de créditos adicionais? Então vamos lá. As fontes de créditos adicionais. A gente tem anulação de dotação, a gente tem operação de crédito, a gente tem excesso de arrecadação e tem superávit financeiro do exercício anterior. São as 4 fontes. Você vai ver que uma dessas fontes, apenas uma dessas fontes, ela gera desequilíbrio. As outras 3 fontes, ela não geram desequilíbrio. É isso que a prova pergunta. Então vamos começar com a primeira situação, que seria anulação de dotação. Anulação de dotação. Aí vamos supor que durante o exercício, a administração pública, ela quer remanejar R$100 da reserva de contingência para a despesa corrente. Como é que ficaria essa situação? A dotação atualizada ficaria assim, ó. Eu vou tirar daqui isso, isso, isso. Aqui vai continuar com 450. Aqui vai ficar com 100. E aqui vai ficar com 450. O que é que você acabou de fazer? Você abriu um crédito suplementar. Por que um suplementar? Porque essa despesa corrente ela já existia na minha história. E você usou como fonte a anulação de dotação. No caso, você anulou parte da reserva de contingência. Aí eu pergunto, aqui era 1.000, aqui era 1.000 e aqui continua quanto? Aqui continua com 1.000. Aí vem a primeira pergunta. Nessa situação, houve algum desequilíbrio orçamentário? Não. Nessa situação não houve desequilíbrio orçamentário nenhum. Ou seja, a dotação atualizada, que é 1.000, ela continua igual à previsão inicial, que não sofreu nenhuma alteração. Beleza? Esse é o primeiro caso. Vamos agora para o segundo caso. Vamos apagar isso aqui. E no segundo caso, a gente vai trabalhar com operação de crédito. Operação de crédito. E aí vamos colocar aqui um valor, R$200. Suponha que a administração pública quer contratar uma operação de crédito no valor de R$200 e que essa operação de crédito vai ser para despesa de capital. O que é que vai acontecer? Você vai fazer uma previsão atualizada aqui de mais de 200, então aqui vai deixar de existir, então aqui vai ficar 600, e aqui vai ficar 400 mais 200. Isso aqui vai passar a ser 1.200. Só que você vai fazer a sua operação de crédito para pagar a despesa de capital. Então o que é que vai acontecer aqui? Você vai somar mais 200 aqui. Ou seja, ao final dessa história, aqui vai ficar com 1.200. Em outras palavras, a sua previsão atualizada passou a ser 1.200 porque você contratou uma operação de crédito, mas essa operação de crédito ela se destina a uma despesa de capital ou despesa corrente. Na minha história foi despesa de capital.
E aí, esses 200 foi incorporado aqui. Aí a pergunta é, 1.200 está totalmente equilibrado com a previsão atualizada de 1.200. Seria essa parte aí. Beleza? Aí vamos para a segunda parte agora. Não, vamos para o terceiro item. A gente acabou de ver o segundo item. Vamos para o terceiro item agora. O terceiro item seria o excesso de arrecadação. Excesso de arrecadação. Aí no excesso de arrecadação, o que é que a gente precisa saber? A gente precisa saber o seguinte no excesso de arrecadação. Você arrecadou aqui 700, por exemplo. Certo? E aqui você já arrecadou 600. Então aqui você está com 1.300. Só que a sua previsão, ela estava com 1.200. E aí você quer gastar esses 300, você quer gastar esse 100 a mais aqui, ó. Daqui para cá você tem uma diferença de 100, certo? Você tem um excesso de 100. Você quer gastar esse 100, mas você não pode chegar e gastar de uma hora para outra, não. Você vai ter que abrir um crédito adicional para gastar esse 100. E aí na hora que você for abrir um crédito adicional, o que é que você vai fazer? Você vai atualizar a previsão aqui, ó. Você vai aumentar. Aqui você estava com 100 a mais. Aí você vai aumentar 100 aqui. Aí isso aqui não vai existir mais, porque agora vai estar equilibrado. Você vai aumentar 100 reais aqui, só que você vai dizer, olha, esse excesso de arrecadação, esse 100, eu vou usar agora para despesa corrente. Você aumenta mais 100 aqui. Então aqui vai ficar com mais 100. Em outras palavras, o terceiro caso, que é o excesso de arrecadação, ele também não gera desequilíbrio. Então, olha o que você aprendeu até agora. Você viu 3 casos de abertura de créditos adicionais e os seus impactos no balanço orçamentário. No primeiro caso, o valor global da LOA permaneceu o mesmo. Era 1.000 e continuou 1.000, porque você apenas remanejou. Você anulou a reserva de contingência e aumentou a despesa corrente. No segundo caso, você fez uma operação de crédito. Então, você aumentou a receita de capital prevista e você aumentou a dotação atualizada da despesa de capital, porque essa operação de crédito foi para a despesa de capital. Segundo caso. O terceiro caso, você teve um excesso de arrecadação de 100. Aí você quer gastar esse 100. Só que para gastar esse 100, você tem que fazer uma abertura de um crédito adicional. E você aumenta 100 reais aqui e você aumenta o valor da despesa, da dotação atualizada. Só que você viu que no primeiro caso a dotação global continuou 1.000. No segundo e terceiro caso, a dotação global aumenta. O que é a dotação global? Aqui antes era 1.000, saiu de 1.000 para 1.200 e de 1.200 para 1.100. Hoje já está com 1.300. Aqui era 1.000, aqui saiu de 1.000 para 1.200, depois para mais 100, 1.300. Então ficou 1.300 com 1.300 e antes era 1.000 e 1.000. Ou seja, no segundo e terceiro caso a dotação global foi atualizada. O que é que você vai notar agora no quarto e último caso, que é o que nos interessa? O quarto e último caso, ele trabalha com... O quarto e último caso, ele trabalha com o superávit financeiro. Superávit financeiro do balanço patrimonial do ano anterior. Superávit financeiro do balanço patrimonial do ano anterior. Aí o que é que acontece? Acontece o seguinte, que você... Só vamos acertar aqui as contas já. Já vamos deixar aqui 1.300. Vamos deixar aqui 1.300 e vamos deixar aqui 1.300. Aí vamos supor que você vai abrir você vai usar um crédito, você vai abrir um crédito adicional com o superávit financeiro no valor de 400. E que esse valor vai ser para a despesa de capital. Então você vai jogar aqui, ó, mais 400 e aqui mais 400. Então aqui ficou com 1.700. Aí vem a pergunta. O seu superávit financeiro, ele afeta a receita prevista atualizada para esse ano? Não. Porque o superávit financeiro vem do ano anterior. Aí o que é que sabiamente o balanço orçamentário cria? O balanço orçamentário cria recursos de anos anteriores. Aí ele cria aqui um negócio chamado, aqui embaixo, de 400. No total dá 1.700. Mas, no total, ele mostra que ele está usando recurso do ano anterior. Mas isso não muda o fato, isso que é o importante, isso não muda o fato
que a minha previsão atualizada ela é menor do que a minha dotação atualizada. Quando isso acontece, é porque, a princípio, você está usando recursos de anos anteriores para abrir créditos adicionais. Beleza? Agora, qual é a outra situação em que você vai aumentar aqui e que vai impactar aqui? Não é só quando você usa o superávit financeiro, não. É quando você também reabre os créditos adicionais. Agora, quem é que pode ser reaberto? Os créditos extraordinários e especiais que foram autorizados nos últimos 4 meses e que você não conseguiu gastar tudo. Então, por exemplo, se você abrir um crédito extraordinário no dia 1º de dezembro no valor de, até para facilitar aqui, no valor de R$500, você só conseguiu gastar e empenhar 100. Você não gastou 400. Ao final do exercício, você perdeu aquele crédito. Só que aquele crédito de 400 ele pode ser reaberto no ano seguinte. Quando você reabre esse crédito extraordinário aqui, ele aumenta a dotação atualizada e ele não afeta a previsão atualizada, que fica ainda com 1.300. Ou seja, e aí você viu também, você sabe que o superávit financeiro, na hora que você vai chegar no valor do superávit financeiro, você deve deduzir todos os créditos reabertos. Então, por exemplo, o seu superávit financeiro para ser 2.000, ele não é 2.000 porque é 2.000. Para chegar naqueles 2.000, ele poderia ser 2.400 e você abateu os créditos extraordinários ou especiais reabertos, de 400 para chegar nos 2.000. Então, resumindo, a quarta fonte, que é o superávit financeiro, ela altera a dotação atualizada, mas ela não altera a previsão atualizada. Isso gera um desequilíbrio orçamentário, mas a gente tem uma conta que mostra que essa diferença está sendo coberta por aqui. Beleza? Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou voltar para a figura completa que está no manual, e depois a gente faz as questões para encerrar balanço orçamentário. Então, primeiro vamos voltar aqui, vamos voltar exatamente na parte da aula que trata sobre a figura do balanço orçamentário. Estamos chegando lá. Pronto, aqui, ó. O que é que a gente está notando aqui? A gente está notando que aqui a gente tem as receitas orçamentárias previstas e previsão atualizada. E aqui acabou. Ó. Aí do outro lado a gente tem aqui, ó, saldo de exercícios anteriores. Aí aqui, nesse caso agora, a gente teria aqui R$400. Mas isso não muda o fato de que a previsão atualizada, na minha situação aqui, ficou 1.300. Aqui ficaria com 400 e a minha dotação atualizada ficaria com 1.700. O que a questão quer saber é, existe um desequilíbrio aqui? Existe, porque a minha dotação atualizada é maior do que a minha previsão atualizada. Por que isso aconteceu? Porque você, com certeza, abriu créditos adicionais usando o superávit financeiro ou reabriu créditos adicionais. Pronto, é isso. Agora vamos fazer as questões que já cobraram isso aí. Então, avançando, chegamos. Vamos lá. São 3 questões. Em relação às orientações para a elaboração do balanço orçamentário, constantes no manual de contabilidade aplicado ao setor público, é correto afirmar que é a opção certa. As receitas são detalhadas por origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada, a receita realizada e a diferença. Falso. Aqui não tem espécie. Aqui tem categoria econômica e origem. Certo? As despesas devem ser apresentadas por categoria funcional. Não. As despesas devem ser apresentadas por categoria econômica mais grupo natureza da despesa. Aqui também está errado. A identificação das receitas e despesas intra-orçamentárias, quando necessária, será incluída na demonstração. Vamos voltar a isso aqui, que isso aqui ele fala lá sobre as notas explicativas. Vamos lá. Notas explicativas. Vamos lá. O balanço orçamentário deverá ser acompanhado de notas explicativas que divulguem ao menos o detalhamento das receitas e despesas intra-orçamentárias quando relevante, o detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito, a utilização do superávit financeiro para a reabertura de créditos especiais e extraordinários, as atualizações monetárias, o procedimento em relação aos restos a pagar e
o detalhamento dos recursos de exercícios anteriores. Aí vamos voltar para lá. Vamos voltar aqui ainda para a figura. A figura ainda pode ser útil. Ó. Aqui você está vendo que ele não faz detalhamento, ó. Receita, receita. Despesa, despesa. E despesa. Ele não coloca aqui que no balanço orçamentário deve ter esse grau de detalhamento das receitas e despesas intra. Isso aí vai vir detalhado nas notas explicativas. Então, ao meu ver, isso aqui está errado. Não será incluída, se for incluída, deverá ser incluída não é da demonstração, nas notas explicativas. Nas notas explicativas. NE. Em decorrência da abertura de créditos adicionais, haverá situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e dotação atualizada. Falso. Sabe por quê? Eu mostrei para você 4 situações. Primeira situação, anulação de dotação. Segunda situação, operação de crédito. Terceira situação, excesso de arrecadação. Nessas 3 primeiras situações, houve desequilíbrio? Não. Só houve desequilíbrio na 4ª situação. Por isso que a letra D está errada. E aí vamos para a letra E. Tanto o superávit financeiro quanto a reabertura de créditos adicionais deverão ser detalhados no campo saldo exercícios anteriores. Esse é o gabarito. Certo? Questão difícil essa aí, né? Questão B. Assinale a opção que indica uma das causas para o desequilíbrio que pode ser observado entre a previsão da receita atualizada e a previsão da despesa atualizada. Vamos lá. Emissão de notas de empenho em valores superiores, deficiência na arrecadação, insuficiência na estimativa da receita, valores pagos em montantes maiores, utilização de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Esse é o gabarito. Outra questão sobre isso. Assinale a opção que indica uma das razões do desequilíbrio da previsão da receita e fixação da despesa, eventualmente verificada no balanço orçamentário. Abertura de créditos suplementares? Nunca. Utilização do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial para abertura de créditos adicionais. A princípio, esse é o gabarito. Frustração de receitas? Não. Contingenciamento? Não. Reconhecimento de despesas de exercícios anteriores? Não. Gabarito. B de bola. Beleza? Então, pessoal, com isso a gente encerra aqui o último bloco sobre o balanço orçamentário, que são as questões mais avançadas sobre o tema. Lembrando, foram 3 blocos. O primeiro bloco foi o panorama geral, é o que mais cai em prova. O segundo bloco cai com menor frequência, mas já caiu. E o terceiro bloco vem caindo com muita frequência, apesar de ser um tema difícil. Foi o que a gente acabou de ver. Com isso, a gente encerra aqui o balanço orçamentário. Até a próxima aula.